caríssimo presidente Sartori, digo da minha satisfação que é dupla. Em primeiro lugar, por atuar sob a sua presidência, a presidência do chefe do Poder Judiciário desse grande Estado da nação brasileira, que é São Paulo. Em segundo lugar, por comparecer a este encontro, o fazendo pela 10ª vez, já que eu fui destinatário de convite para os simpósios anteriores. O que posso dizer aos senhores sobre essa interação? Digo-lhes que há uma valia maior de encontros como esse. Temos a oportunidade, nós palestrantes, de parar para perceber o que há de novo no cenário normativo. Temos uma oportunidade insuplantável, considerada a troca de ideias, considerada a reflexão, considerado o domínio do direito, essa ciência eletrizante que rege a vida em sociedade. E aí nós conseguimos, de certa forma, solucionar ou buscar solução para os conflitos que surgem na relação jurídica tomador e prestador de serviços. Eu repito sempre que pobre é o homem que já se encontra em um patamar que se sinta não depender mais de aportes na seara do conhecimento. O saber é e será sempre uma obra inacabada. Daí os cumprimentos à minha academia, Academia Paulista de Magistrados, o cumprimento à Associação Nacional de Transporte de Cargos e Logística, ao presidente Flávio Benatti, os meus cumprimentos a todos aqueles que acorreram a este simpósio. O direito, quer queiramos ou não, muito embora se diga muito que ele está lastreado no consenso, é uma ciência. E é uma ciência que possui institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. E o entendimento quanto a essa ciência, a compreensão quanto a essa ciência, pressupõe a pureza da linguagem. Nós não podemos sair trocando nomenclaturas e atuando segundo o critério de plantão. Há uma extensão maior, e essa extensão maior exige daquele que se mostra operador do direito, e nós do judiciário já não somos mais operadores do direito, somos estimadores do direito, exige um contato permanente. E, repito, estamos numa caminhada finita no sentido do almejado aprimoramento. Quando surge uma nova lei, e ao invés de acreditar-se que poderemos ter dias melhores no Brasil mediante novas leis, é comum que haja descompassos na interpretação dessa nova lei, já que o ato de interpretar é um ato de vontade,
já que, consideradas as relações jurídicas, nós temos quase sempre interesses antagônicos e também temos paixões condenáveis envolvidas. O direito, considerado o direito do trabalho, ele está assentado em um princípio que coloca em segundo plano formal para homenagear a realidade. E, no caso, precisamos compreender que quando se versa a proteção, não se versa considerados órgãos que estejam integrados ao judiciário. A proteção sempre decorre da lei. E o juiz, ao defrontar-se com um conflito de interesses, deve guardar uma equidistância maior. Ele é ator no processo, mas não está envolvido em si, presente o interesse jurídico no próprio conflito retratado no processo. E precisamos conciliar valores. Se de um lado devemos proteger, e proteger aqui não como órgão do judiciário, mas presente à sociedade, o prestador dos serviços, de outro, nós precisamos ter em conta a necessidade de se preservar o segmento econômico. Segmento econômico responsável pela circulação de riquezas. E aí, nós devemos também levar em conta que, como já preconizavam os antigos filósofos materialistas gregos, a virtude está no meio termo. Papel do judiciário. O judiciário é o responsável último pelo restabelecimento da paz social. Da paz social momentaneamente abalada pelo conflito de interesses. E nós, juízes, atuamos como atua a própria administração pública a partir de um princípio, que é o princípio da impessoalidade. O juiz, ele personifica, ele materializa no processo a participação do Estado e o faz a partir de uma visão que é uma visão de supremacia, já que não havendo a composição entre os litigantes, tem-se o recurso ao judiciário, que é a última trincheira do cidadão. Substitui o órgão julgador à vontade das partes que não foi capaz de ensejar a composição. E exerce o julgador, por isso mesmo, uma missão sublime, a missão de julgar o conflito de interesses, a missão de julgar o próprio semelhante. As relações jurídicas, elas são de início, relações que revelam direitos e obrigações recíprocos e, até certo ponto, equivalentes. Daí dizer-se do caráter sinalagmático do próprio ajuste. Quando cogitamos de uma relação jurídica, nós precisamos ter presente um predicado em desuso, refiro-me à ética, que nada mais é do que o respeito em si a princípios, que nada mais é do que a observância de balizas consagradas no dia a dia em sociedade, a observância de hábitos
voltados ao bem comum. Quase sempre, como veiculei, se tem paixões exacerbadas. Dificilmente um integrante da relação jurídica se coloca na posição do outro integrante para sopesar a procedência ou improcedência de uma reivindicação. Eu repito sempre palavras de Mário Covas e palavras que consideraram o que eu apontei como um predicado em desuso. Mário Covas disse que no Brasil, quem tem ética parece anormal. E aí, devemos, em profissão de fé, ser anormais. Devemos guardar a atividade moral. Devemos encerrar uma discussão ou entabular uma discussão considerado modo de viver. Quanto aos contratantes, há noções que poderiam ser tomadas como noções vetustas, como noções ultrapassadas. Silvio Rodrigues lecionou e continua a lecionar a nós todos que o abuso do direito constitui uma das dimensões do ilícito. Aquele que se diga titular de um direito não pode acionar esse direito de forma abusiva. Serpa Lopes também mencionou que o direito deve ser exercido em conformidade com seu destino social e na proporção do interesse de seu titular. Aquele que foi tomado como um catedrático, à época havia cátedra nas universidades, menino, porque chegou à cátedra com 29 anos de idade, Santiago Dantas, foi professor da faculdade na qual me formei, mas não tive o privilégio de ser aluno. Santiago Dantas apontou que o abuso de direito é o exercício de uma atividade que formalmente, eu disse que mais importante na relação jurídica prestador-tomador de serviço é a realidade, que formalmente entra nos direitos do agente, mas que está sendo exercido com um fim que não é aquele que a norma jurídica tinha em vista, quando protege aquela atividade, Nós temos no ápice da pirâmide das normas jurídicas a Constituição Federal. E a Constituição Federal submete a todos indistintamente. Submete o legislador, já que a nossa carta é uma carta rígida, submete o executivo, submete as pessoas em geral, cidadãos e pessoas jurídicas, e submete até mesmo o judiciário. Quando nos defrontamos com uma situação em que há um aparente conflito entre a norma legal, a lei e a Carta da República, constatado esse mesmo conflito, há de se conferir supremacia à lei maior, que é a Carta da República. Se formos a esta, nós vamos ver que ao lado, em termos de fundamentos, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, nós temos a livre iniciativa. E foi o que eu disse.
a postura, a ótica deve ser de equilíbrio entre esses valores. Mais ainda, conforme ressaltado pela saudosa Lúcia Figueiredo, administrativista que honrou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nós constatamos que com a Carta de 1988 houve uma opção pelo privado. É a primeira carta que verificamos que os direitos sociais, os direitos dos cidadãos em geral, estão tratados antes da revelação da estrutura do próprio Estado. E, ao nos defrontarmos com qualquer preceito constitucional, nós devemos buscar, quanto a esse preceito, a concretude maior. E aí nos valemos dos métodos tradicionais de interpretação do direito e de hermenêutica. A Carta, ela contém princípios explícitos, mas contém também princípios implícitos. E entre estes, nós temos o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Claro que a definição, ela fica sujeita a um subjetivismo, mas há sempre parâmetros para dizer se um dispositivo legal goza da presença do princípio da proporcionalidade. E ao aludirmos a princípios, nós devemos reconhecer que eles têm tríplice missão. Tem a missão informativa, junto ao legislador, a missão interpretativa, presente o operador do direito e nós outros estivadores do direito, e a missão normativa. E o nosso pensador Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta com muita proficiência, com muita procedência, que violar um princípio é mais grave do que violar um preceito de lei, uma norma jurídica. As normas contidas na Carta da República não abrem espaço para o acionamento ou não por parte daquele que se diga envolvido no conflito de interesses. Não há campo quanto à incidência da norma para a manifestação autônoma da vontade. As normas contidas na Constituição Federal são normas imperativas que atuam se sobrepondo à manifestação de vontade das partes contratantes. Essa mesma imperatividade nós verificamos quanto ao direito do trabalho. Até o advento da consolidação das leis do trabalho, a prestação de serviço era regida de forma linear pelo Código Civil, mas percebeu-se que a liberdade dada aos contratantes acabava por levar um dos contratantes, já que na vida nós temos que optar a cada passo, a abrir mão de certos direitos e a aceitar condições quanto à prestação do serviço. O Estado interveio e de nada adiantaria essa intervenção caso continuássemos com a natureza dispositiva das normas regedoras da prestação de serviço. Por isso se diz que as normas trabalhistas são normas imperativas. Onde estão as linhas mestras
das normas trabalhistas na Carta da República. No artigo 7º dela constante, e em 1988, no afã de ter-se ares democráticos, transportou-se para a Carta da República preceitos que não são materialmente constitucionais, preceitos que gozam dessa envergadura maior, simplesmente porque foram nela inseridos. Um exemplo marcante é a problemática da prescrição. Prescrição que sempre esteve regida por preceito da consolidação da lei do trabalho e que em 1988 passou a compor o grande corpo que é a Constituição Federal. No campo trabalhista, considerado vínculo empregatício, a manifestação de vontade das partes consubstancia a exceção. E o preceito que revela a exceção somente pode ser interpretado de forma estrita. É o que nele se contém, nada mais se puder inserir a partir do que eu apontei como um ato de vontade, que é o ato de interpretar o preceito normativo. A Lei 12.619 de 2012, e que rege o transporte, quer de passageiros, quer principalmente o transporte de carga. Como surgiu a lei? Surgiu na busca da conciliação de valores. E aí se teve presente o risco decorrente de jornadas extenuantes. Mas também houve um outro móvel, que é o revelado pela malha rodoviária. Aqui eu não me refiro em si às vias que estão sob concessão, mas me refiro principalmente às vias em que não há o interesse da iniciativa privada na concessão e que são cuidadas, entre aspas, pelo Estado. Se formos ao introito dessa lei, nós vamos ver que ela se faz voltada a regular e disciplinar a jornada e o tempo de direção do motorista profissional, introduzindo outras providências. Classifico as normas da Lei 12.619 como normas trabalhistas. E já aqui assento uma premissa: são normas imperativas. Não há campo para contratar-se, mitigando-se o que se contém na própria lei. E não há campo porque, segundo o preceito da consolidação das leis do trabalho, possível é a modificação de uma relação jurídica de trabalho, mas desde que é harmônica com os direitos mínimos assegurados aos trabalhadores. Essa lei, ela trouxe à baila institutos diversos. Ela versa a jornada. Quando falamos em jornada, imaginamos dia. É um equívoco aludir-se à jornada semanal. Ela cogita da carga horária semanal. Ela também prevê intervalos, intervalo para refeição, prevê intervalo considerado a espera, e aí temos a novidade da lei, intervalos intra
jornadas e prever a carga horária semanal. Mas como controlar esses parâmetros? Surge uma dificuldade maior. O trabalho externo, ele é de controle um tanto quanto difícil, reclamando uma verdadeira cumplicidade, uma verdadeira comunhão de interesses, um objetivo maior nessa comunhão de interesses, que é o entendimento entre o prestador dos serviços e o tomador dos serviços. Surgindo aqui uma bilateralidade a pressupor uma lisura no tocante a propósitos. Trouxe a lei nova, e aí se abre espaço para a observância pelo critério da especialidade, um instituto novo, que não se confunde com institutos da CLT, alusivos ao tempo de efetivo serviço e também tempo à disposição do empregador. Cogita a lei de um espaço que veio a ser rotulado como espaço de espera. E aí a própria lei revela o que se entende como espaço de espera. Nós temos a problemática da carga e descarga, quer considerado aquele que embarca, o embarcador, quer considerado o destinatário da carga. Temos que também há uma equiparação presente, o tempo de espera, que é o espaço em que o veículo está parado por tempo acima da jornada e há a exigência de o condutor ficar junto ao veículo. Antes, o que havia? Esse período poderia ser tomado como tempo de efetivo serviço, como tempo à disposição do tomador dos serviços. E uma vez ultrapassada a jornada de trabalho, ter-se-ia a remuneração quanto ao que extravasaria essa mesma jornada a partir do valor salário-hora crescido de 50%.